Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais um episódio da série Lições de Fé, que é uma série que nós falamos sobre ensinamentos que vão nos fortalecer, da força espiritual, da ajuda que o ser humano mais precisa, que é a força da fé. Por isso que nesse momento nós estamos nesse episódio dessa série que acontece a cada quarta-feira, que nós praticamente falamos para fortalecimento da própria fé, da fé de cada um. E hoje nós vamos trazer uma matéria que é como ser justo em um mundo injusto. Praticamente as pessoas pensam, é impossível ser justo em um mundo que a justiça não habita. É impossível ser bom em um mundo onde a maldade predomina, não é mesmo? Porém, a realidade é totalmente outra. A realidade praticamente é que deixa eu deixar a câmera aqui. A realidade é que nós com certeza conseguimos ser bons. Conseguimos ser bons em um mundo ruim. Conseguimos ser aquilo que parece que é impossível, nós conseguimos. Pois Deus, Ele nos dá essa liberdade de nós conseguirmos fazer isso. De nós conseguirmos realizar isso. Então por isso que nós vamos falar assim, o cristão não deve se apegar ao que vive neste mundo, mas crer é viver pelas promessas deixadas àqueles que permanecerem na fé até o fim. Ou seja, nós devemos fazer aquilo que é a vontade de Deus. É o que nós vamos então ver sobre essa matéria. E se você não adquiriu, essa matéria está disponível na página 22 ou 23 da Folha Universal desta semana. Se você não adquiriu a sua Folha Universal, adquira desde já, praticamente na Igreja Universal mais próxima de você. Se você não conhece uma Igreja Universal mais próxima de você e tem interesse em adquirir, vá no site, no Google mesmo, universal.org/localizar, que você vai localizar uma Igreja Universal mais próxima para você adquirir esta matéria, para você acompanhar mais matérias como esta que tem aqui. A Folha Universal contém 32 páginas e você pode ver as matérias delas, cada um falando sobre a fé, sobre a vida espiritual, ensinamentos e muitas outras coisas que vão te fortalecer com toda certeza. Então vamos então ler sobre isso, como ser justo em um mundo injusto. Vamos lá. A fé cristã exige diariamente do ser humano sacrifícios, obediência e, acima de tudo, ser justo diante de Deus e das pessoas. Entretanto, ter atitudes justas em um mundo injusto e com pessoas que muitas vezes agem injustamente é um grande desafio para aqueles que conhecem a verdade. Ou seja, muitos veem tipo, olha, como é que eu vou fazer a justiça sendo que o mundo não reflete a justiça? Como é que eu vou ser essa pessoa que devo ser diante de Deus, mas sendo que esse mundo não permite? Esse mundo não quer que eu seja assim, pois o mundo ele quer o quê? Que eu seja as mesmas características dele. Porém, você não deve ser igual ao mundo, e é o que nós vamos falar sobre isso mais à frente. Vamos continuar. Todavia, além de compreenderem que não se deve esperar empatia e fidelidade de um mundo em que tem em seu reinado mal, aqueles que desejam sempre andar no caminho da verdade não podem permitir que sua fé seja abalada ao verem os que fazem o que é errado tendo glória, méritos e ficarem impunes por suas atitudes erradas. É preciso ter a certeza de que os injustos podem permanecer ilesos apenas temporariamente e de que, mesmo que os justos sejam desmerecidos diante dos homens, eles serão exaltados por Deus. Ou seja, o que nós vemos sobre isso? A gente tem visto pessoas que ficam criticando a justiça de Deus. Ficam falando assim, olha, por que tem gente que não serve a Deus, mas está próspero, está cheio de dinheiro, tem uma mansão, tem uma casa lá, uma casa em outro país, e no outro lado do mundo tem totalmente tudo para arrebentar, mas eu, uma pessoa justa, fiel a Deus, não tem isso. Esse é o erro de muitos. Ficar olhando para a vida dos outros. Você não deve olhar para a vida do ímpio. Por que você vai olhar para a vida de quem não serve a Deus, meu amigo? Por que você vai olhar para a vida de quem nem quer saber de Deus? E se você quer saber dele, você tem que focar nele e não em quem não quer saber de Deus. Foque no Senhor Jesus. Foque em Deus, que ele vai te ouvir em tudo. Você pode pedir, ele fala que até mesmo nós fazemos um vídeo falando que ele realiza os desejos do nosso coração. Ele realiza.
Basta você ser fiel a Ele e não ficar olhando para a vida dos outros. Esse é um outro passo. Não olhar para a vida de ninguém. Eu até falei nesse vídeo, você pode ver também. Caso eu lembre, eu vou deixar no card. Que é sobre que Deus ele pode realizar os desejos do nosso coração. Isso não é mentira, é real, é verdade. Então, basta, meu amigo e minha amiga, você ser apenas fiel. Apenas ser verdadeiro diante dele. Apenas ser aquele que ele quer que você seja. Aquele que ele deseja que você seja. E não ser uma pessoa desse mundo, injusta, mas ser justo diante dele. Continuando, ó. Jesus alerta a quem o segue que as aflições existirão, assim como existiram para ele. Seus seguidores, porém, devem seguir firmes, pois ele foi justo diante de tudo e venceu. O Senhor Jesus foi o homem que mais sofreu injustiças. O que você sentiria ao ser desprezado, perseguido e ainda trocado por um ladrão pelas mesmas pessoas que amou, libertou e curou? Ele sentiu em sua pele todas as formas de injustiça, mesmo sendo justo e fazendo o melhor para todos. A sua fé nunca enfraqueceu, pois ele sabia quais eram as promessas deixadas por seu Pai. Mesmo com o Espírito Santo, você vai enfrentar guerras e injustiças, pois estamos vivendo em um mundo que é injusto, em que pessoas boas sofrem e pessoas ruins aparentemente vivem bem. Então, você não tem que ficar comparando a sua vida com a de outras pessoas, mas entender que por causa do pecado e da desobediência, teremos aflições enquanto estivermos aqui. Comenta o bispo Renato Cardoso. Aliás, esse é um comentário do próprio bispo. Ou seja, o fato você vai sofrer nesse mundo. Essa é a realidade, você vai sofrer. Eu irei sofrer. Eu tenho apenas 13 anos de idade. Daqui até, se Deus quiser, eu continue lá para os meus 18, 20, 30, 40 anos, eu vou sofrer. Eu sei. Mas quem vai estar comigo? Quem vai estar com você? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Se você o tiver, obviamente. Por isso, nós estamos falando aqui, tentando trazer o Espírito Santo para vocês que não conhecem ele. Para vocês que ainda não têm um conhecimento razoável sobre quem é o Espírito Santo, sobre quem é Deus. Você não deve ficar olhando para a vida das pessoas. Isso que atrapalha a vida de muitos, olhar para a vida dos outros. Olhar para a vida dos outros que é um grande problema. Você está me entendendo? Sim ou não? É um erro de muitos. Não faça isso, meu amigo. Pois isso vai principalmente atrapalhar a sua fé e tudo que você tem que ir para conquistar. Olha só. Olha que pelo fato de você olhar para a vida que são de pessoas e das outras, ver o problema ou até mesmo os méritos das pessoas, olha o que causam em tudo na sua vida. Então, meu amigo, é melhor não olhar para a vida dos outros. Olhe para a sua. Conte com Deus em tudo. Em absolutamente tudo. Nesse mundo, mesmo que você seja justo diante de Deus, você vai sofrer injustiça. Esse mundo habita injustiça. Mas se você for ao contrário dele, você não vai, então, ser injustiçado? Você vai continuar. Você não vai ser praticamente imune às injustiças desse mundo. Você, infelizmente, vai continuar. Porém, com Deus, pode vir o que for. Pode vir o que for, absolutamente o que for. Mas Deus vai estar com você em tudo. Em absolutamente tudo. Onde você ir, o que você fazer, Ele vai estar lá. Basta você crer nele. Basta você ter fé nesse Deus, que Ele vai te ajudar em absolutamente tudo. Você pode estar vivendo uma injustiça, o mal, porém Ele vai te dar o bem, pois Ele vai estar com você. Amém? Então você tem que agir nessa fé. Segundo ele, o bispo Renato, o cristão não deve esperar pela justiça do mundo, mas sim pela proteção de Deus. O verdadeiro cristão entende que ser odiado e ofendido por aqueles que servem ao Deus do mundo, estão no caminho certo, como Jesus disse em Mateus 5, versículo 11 ao 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha só. Praticamente, o cristão vai ser ofendido para quem serve ao Deus desse mundo. Quem é o Deus do mundo? É o diabo. Mas ainda se você vê o Deus, que está escrito Deus em minúsculo, pois Deus, né? Isso aí não é um verdadeiro Deus que criou tudo.
que pode salvar sua alma. Porém, se você servir ao Deus em maiúsculo, né, o Deus verdadeiro, todo-poderoso, você vai ver a diferença. A diferença de quem é de Deus, o Deus maiúsculo, vou falar assim, do Deus maiúsculo e do Deus minúsculo. Quando, meu amigo, eu vou falar a verdade, quando eu vejo alguém nas redes sociais escrevendo Deus em minúsculo, ou até mesmo Jesus em minúsculo, eu fico um pouco meio incomodado. Não porque também é um erro de português, mas também porque a pessoa não sabe, ela não está interferindo ao Deus verdadeiro. Então, meu amigo, se você servir ao Deus verdadeiro, para descrever bem o Deus em maiúsculo, você vai ver quão vai arrebentar sua vida. Essa expressão, quanto vai arrebentar em absolutamente tudo em sua vida. Principalmente se você não olhar para a vida dos outros. Você vai continuar justo. Mesmo que você esteja num mundo horrível, um mundo maligno, você vai ser justo, pois Deus vai te dar forças. Olha só. Agora, para encerrar. A verdade é que a maioria dos cristãos erra em sua caminhada na fé, por olhar somente para os momentos vividos aqui na terra, em vez de focar nas promessas proferidas aos que permanecem em Deus. Como é escrito em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por isso, o bispo Renato orienta, você não pode ficar se entregando aos sentimentos e às preocupações que a vida traz, pois, ao a consumirem, fazem com que você perca o principal, que é buscar primeiro o reino de Deus. Algo mais importante do que os problemas terrenos é você estar em paz com Deus. Corrigindo, há algo mais importante do que os problemas terrenos, é você estar em paz com Deus e ter a salvação, isso mesmo. Ou seja, você não deve ficar olhando para as coisas momentâneas, as coisas que já foram vividas nessa terra. Meu amigo, tem tantas pessoas que ficam olhando para o passado, para as coisas que já se passaram, estão de olho naquilo ainda, e não estão vendo naquilo que é futuro, que é a salvação da própria alma. Isso é outra coisa que você tem que parar de olhar. Para de olhar para os momentos vividos nessa terra, aos momentos passageiros e temporários. Pois uma coisa é certa, tudo nesse mundo vai desaparecer, o ouro, a prata, o dinheiro, tudo. O que não vai desaparecer é sua alma. Então, conquiste a sua alma para o reino de Deus, que é o mais principal. Olha, aquele que entregou a sua vida a Deus entende que está apenas de passagem no mundo e que mesmo que busque sonhos e conquistas terrenas, o objetivo principal de sua vida é o céu. Por isso ele resiste a todos os problemas que vive para que obtenha o seu galardão. Como descrito em Lucas, capítulo 6, versos 23, assim, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Olha, para alcançar as promessas de Deus, é necessário que as pessoas se mantenham justas, mesmo que o mundo e os que estão ao seu redor sejam injustos. Afinal, invariavelmente, cada um será julgado pelas suas próprias atitudes e receberá o que lhe cabe. Viver pela fé é viver pelo que é justo, íntegro, correto, louvável e agradável diante do Santíssimo Deus justo. Deus é justiça e tem-nos emprestado a fé justamente para que nós vivamos uma vida justa em comunhão com Ele. Tudo que é justo é da justiça de Deus, é limpo, é puro, é o que agrada a Deus. Detalhe o Bispo Macedo. E essa justiça só pode ser alcançada quando a fé é praticada no altar de Deus com a entrega total de vida. Muitos querem justiça, mas fogem do altar, pois para eles o altar não é motivo de alegria, mas é de peso. É por isso que nunca veem a justiça sendo feita. Muitos, pelo contrário, são humilhados e injustiçados sem que ninguém os defenda. Porque a justiça de Deus só é feita pela fé, e não existe fé sem altar. Ou seja, meu amigo, você tem que ir ao altar. Resumindo tudo isso aqui, para você ter uma vida justa, mesmo num mundo totalmente injusto, você deve ir ao altar. Ao altar, pois é lá que você vai encontrar o Deus vivo, o Espírito Santo, que vai salvar sua alma. Pois sem sacrifício também não tem fé. Pois a fé é praticada com sacrifício. Você usa a sua fé em sacrifício naquilo que você vai depositar no altar. No altar. Não tem mais nenhum lugar no seu altar. Ah, mas Deus não é onipresente? Ele não está em todos os lugares? Por que o altar? Porque é bem ali que Deus fez aliança. Principalmente se comunicou com as pessoas. Se você vê Abraão, Deus usava Abraão. E para Abraão ainda agradá-lo, ele fazia o altar. Ele fazia Isaac e muitas outras pessoas. Então, meu amigo, coloque isso na sua mente. Deus está com todos nós. Ele está com todos nós. E você tem que, se você tiver essa fé aí,
você vai ver que mesmo que no mundo injusto, você vai ter uma fé justa. Tá ligado? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e uma boa noite. Até o próximo.